Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio de CopaCast, o episódio na versão do metaverso. A gente pode, né, algum dia aí a gente vai ter várias opções de produção de conteúdo, a depender de quem precisa, né? Então aqui a gente tem um modelo de podcast onde qualquer pessoa pode entrar dentro dessa sala aqui conosco para conversar aqui com a gente. Então, de 15 a 30 minutinhos antes eu divulgo esse link para que você consiga acessar esse link aqui no meu perfil ou em alguma das nossas redes sociais e você consegue acessar e trocar ideia aqui com a gente, conversar e a gente vai começar a trazer pessoas cada vez melhores, né? Então nada melhor, ninguém melhor, né? Nosso terceiro episódio aqui a gente está com o Rafael Incão. Rafael é foi um grande feito, um grande conhecimento aí que eu tive nos últimos tempos. Um cara sensacional, assim, ele já teve experiência com diversas áreas, que vocês nem imaginam quais áreas esse cara já conseguiu fazer. E hoje ele fez uma transição de carreira para a área de dados, né? Ele estava até contando pra gente aí de várias viagens que ele já fez, inclusive alguns meses atrás ele estava na Europa trabalhando, então ele consegue, né, ele trouxe essa transição de carreira, ele conseguiu ascender na carreira dele através de conhecimento, através de uma metodologia, através de uma experiência que ele vai com certeza contar aqui melhor para vocês, tá bom? Então esse episódio aqui a gente vai falar sobre transição de carreira. Então a gente também tem aqui o nosso meu amigo e sócio Guilherme também está aqui com a gente. Quer falar alguma coisa aí, Gui? Fala galera, boa noite. Hoje vou ser bem breve aqui, que a gente está mantendo a tradição do podcast. Cada vez mais a gente está trazendo pessoa cada vez mais inteligente. Eu não sei onde a gente vai parar, mas olha, a gente está jogando o nível da régua lá em cima. Eu não quero nem ver o que a gente vai fazer nos próximos. E hoje a gente já pode se preparar, que hoje a conversa vai ser boa, hein? Hoje vai ter Boa, cultura nessa boa conversa. demais, boa demais. E agora eu quero dar a palavra aqui pro Rafael, né? Eu deixei ele por segundo aqui, porque agora, Rafael, eu quero que você fale quem é você, cara. O que você faz, o que te trouxe até aqui, né? E como que você fez todas essas coisas. Conta aí pra galera aí. Bom, beleza. Boa noite, gente. Eu acho que se eu for falar aqui quem sou eu acho que já vai uma hora aqui. Já, só essa primeira pergunta já vai bastante coisa. Eu acho que a gente pode desenrolar essa conversa aí nos próximos minutos. Mas antes de mais nada, galera, eu queria parabenizar vocês aí, Caio e Guilherme, por estarem fazendo esse podcast desse tema que, cara, é um barato. Eu tô apaixonado por dados, é uma paixão recente, eu vou contar aí para vocês. Mas eu acho que é um tema que, cara, não tá na moda, não tá na moda, não é uma parada que, tá na moda e vai passar. Não vai passar. Existe a era dos dados, é uma área que vai permanecer. A era do metaverso, que a gente tá brincando aqui, né, fazendo um podcast diferente, num ambiente, cara, numa iniciativa totalmente nova. Eu nunca vi uma interação direta como que vocês estão fazendo aqui. Então, parabéns pelo tema, parabéns pelo metaverso. E obrigado, gente. Para mim vai ser muito legal bater esse papo aí com vocês. Eu tô bem empolgado. Como eu falei, minha história ela é um pouco grande, então talvez a gente vá dividindo aí entre uma pergunta ou outra. Mas de maneira resumida, falando em transição de carreira, sem contar aí formalmente, mas eu diria que eu já estou aí na minha quarta ou quinta transição de carreira. Por isso que eu disse que dá para ir falando aí de um monte de coisa. E quando eu digo quarta ou quinta, eu vou falar brevemente antes da gente ir a fundo, mas só para vocês terem uma ideia. Eu já fui funcionário público. Eu acho que nem o Caio nem o Guilherme vão saber de algumas que eu vou falar agora. Eu não vou falar todas, não, mas eu vou falar de algumas. Eu já fui concursado funcionário público. Eu já fui dono de hotel de cachorro. Eu já fui professor de matemática. Eu já fui viajante profissional. Eu já trabalhei treinando pessoas para o mercado financeiro. Eu já trabalhei numa escola de meditação com lançamentos de produtos digitais. E agora eu estou transicionando nos últimos meses para a área de dados. Essas são as coisas que eu me lembro agora. Então eu já fiz realmente bastante coisas por aí. Muito massa, cara. E o que que te fez cair na área de dados agora? Por que que você decidiu ir para essa área agora, né? E por que que você fez
essa transição agora para esse mercado de agora? Beleza. Eu agora, como eu dei uma resposta resumida, eu vou pedir aí a permissão para contar aí um pouco, de uma maneira um pouco mais estendida, porque de uma forma ou de outra tudo está conectado, tá, galera? Bom, vamos lá. Eu me formei em matemática, e a nossa vida ela não começa quando a gente se forma, né? Normalmente as pessoas começam a história assim, eu me formei em não sei o quê, parece que antes a pessoa não fez nada. Mas um pouco antes, eu sou uma pessoa que eu sempre fui aluno de escola pública, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu sempre fui um cara que, entre aspas, foi bem na escola. Por que eu digo entre aspas? Porque eu sempre fui um cara que tirava nota, mas ao mesmo tempo eu sempre fui um cara indisciplinado. Eu sempre fui um cara que curtia a bagunça, sabe? Então, eu meio que sabia que eu garantia nas notas, então eu era relaxado. Então eu não gostava de fazer lição de casa, eu não gostava de ter caderno. Mas aí, tipo, eu precisava tirar nota na prova, eu tirava. E isso, eu confesso, até que fez com que eu me achasse um pouco quando eu estava na escola. Sabe, porra, eu sou foda, né, cara? Eu não faço nada, não estudo, eu ainda tiro nota. E então, eu na escola, eu confesso que eu era um pouco bagunceiro e me achava um pouco. Só que aí eu resolvi, por meados do segundo colegial, eu resolvi que eu queria entrar na USP, que era onde eu ia ter dinheiro para pagar. Eu não ia ter grana para pagar uma universidade privada. E, cara, aí minha chave virou. Eu peguei e falei, cara, agora eu preciso estudar de verdade. E aí eu fiz o cursinho junto com o meu terceiro ano do ensino médio. E tudo aquilo que eu me achava, eu parei de me achar imediatamente. Porque quando eu entrei no cursinho, eu vi que eu não sabia nada. Eu vi que eu estava sendo um aluno nota 10, mas num ambiente nota 5. E aí eu tive que trocar, cara. Eu fui para um ambiente nota 10, só que aí eu era o aluno nota 5, sabe? E aí eu, cara, precisei me preparar loucamente. Eu acredito que foi acredito não, com certeza foi o ano que eu mais estudei na minha vida, porque eu fazia a escola pela manhã, eu fazia o cursinho à tarde, e à noite eu precisava fazer algum exercício que tinha ficado por lá. Enfim, encurtando, consegui passar de primeira. Entrei aí, fui aprovado na USP a primeira vez, tinha quase 18 anos, faltava uma semana para eu fazer 18 anos, fui aprovado na USP. Entrei, e quando eu entrei na USP, meu Mas segundo rapidinho, banho Rafa, de água... você trabalha na área de dados, certo? Você- Certo. dentro dessa área, o que você está fazendo hoje nessa área de dados? Você já vai entender a pergunta. Então, eu vou... Tá, beleza. Eu tô no momento, eu acabei de entrar na área de dados, na verdade. Eu acabei de sair de um bootcamp, eu já usava dados no marketing digital, mas eu resolvi passar uma transição completa para a área de dados. Então, esse é o momento que eu estou agora, tá? E por que eu fui tão lá atrás para falar da universidade? Porque, É isso na que eu ia verdade, falar, da ligação da matemática com a área de dados, entendeu? Sim. Era aí que eu ia chegar. Porque eu entrei, me formei e, na verdade, bem antes de me formar, eu já comecei a dar aula. Dei aula por quase 15 anos. Dei aula por quase 15 anos, cansei de dar aula. Eu brincava que eu aposentei o meu diploma, fui empreender. Então, eu parei de usar a matemática completamente. Fiquei 8 anos empreendendo e descobri dentro dos empreendimentos a importância que tinham os dados. E aí eu brinco que aí eu tirei o meu diploma da gaveta e aproveitei tanto a minha experiência em matemática como a minha experiência em business para entrar nessa área. Dos 3 pilares da área de dados, que são o business, a matemática e estatística e a parte de programação de ferramentas em si, eu não tinha habilidade em ferramentas. Eu praticamente nunca tinha usado, mas os outros 2 pilares eu já tinha estudado quase uma década, eu já tinha vivência em cada um deles. E foi aí que eu morava na França, na época, alguns meses atrás, e eu conheci uma escola que é conceituada aí como o melhor bootcamp de ciência de dados do planeta. Eles têm aí em dezenas de países e tudo mais. Conheci esses caras e fiz esse bootcamp que eu terminei agora em dezembro. Então, eu tô exatamente nesse processo em mais um processo de transição da minha carreira.
Então, eu já usei bastante dos dados no mercado de marketing, de lançamento, que eu estava, mas eu te diria que não era a ciência de dados formal que a galera usa. Porque eu não usava linguagem de programação, mas eu olhava todas as minhas planilhas todos os dias e fazia análise de dados, porque, cara, o meu background de matemática me permitia isso. E eu não precisava de Python para fazer isso. Só que aí eu comecei a olhar, eu falei, cara, se for para eu abrir uma tabela com 2 milhões de linhas, eu não vou poder abrir no Excel. Né? Se for para eu fazer uma otimização, que eu vou usar uma matemática hardcore, uma quinta derivada de não sei o que lá, cara, isso não é esse tipo de brinquedo. Não é esse tipo de brinquedo. E eu, por ser uma pessoa que realmente gosta de novidade, eu já trabalhei em diversas áreas porque eu realmente gosto. Não é porque, cara, eu saí de uma área que eu dei errado em uma área. Cara, humildemente eu posso dizer que eu tive sucesso em praticamente todas as áreas que eu passei. Claro que eu fiz merda em todas as áreas que eu passei também, porque eu sou um ser humano normal. Mas eu não larguei as coisas, eu não parei de dar aula de matemática porque eu odiava dar aula, eu amava dar aula, mas eu não queria mais aquilo. Eu não saí do mercado de lançamentos porque eu não gostava mais de lançar produto. Eu saí porque eu não aguentava mais fazer a mesma coisa que eu fazia há 8 anos. Então foi aí que eu me joguei de cabeça, unindo diversas habilidades da minha história. E por isso que eu falei, cara, agora a resposta vai ficar um pouco longa, porque realmente, eu estou te falando aí de 20 anos, que eu entrei na USP a primeira vez em 2002. Cara, eu estou falando realmente de 20 anos que tem um começo, meio e fim e convergem para os dados. Mas agora, Rafael, conta pra gente, como que alguém que é viajante profissional foi para a área de dados? Como que você... hoje eu estou viajando na Europa, cansei de viajar na Europa, agora vou abrir um Sheets aqui, vou abrir uma planilha aqui com 1 milhão de linhas e vou criar um dashboard. Por quê? Por quê? Então, cara, é muito interessante. Tem alguns pontos aí na área de dados que eu gosto muito. Eu trabalho remoto desde 2015, cara. 2015 eu me joguei para a Tailândia para tocar meu primeiro negócio digital. E aí eu fiquei 2 anos, quase 3 anos morando em alguns cantos pelo mundo. Então isso, cara, de abrir um notebook em algum lugar do mundo e trabalhar, para mim é muito normal. Para mim é muito normal, real. Porque hoje em dia você ouve, nômade digital. Pô, a gente está em 2023, cara. Todo mundo sabe o que é nômade digital e tudo mais. Então eu já trabalho comigo mesmo e com o meu notebook há muito tempo, cara. Se alguém tiver curiosidade de digitar meu nome aí no Google, vai achar a matéria lá de 2015 e 2016, lá no, sei lá em que lugar que era, do Catraca Livre, falando, cara, a arte de trabalhar de não sei onde do mundo. Cara, isso para mim foi mó barato, porque para mim, a coisa que eu mais gosto na minha vida é de viajar. E eu, quando fui empreender digitalmente, eu procurava algum homework, cara. Alguma coisa que eu pudesse trabalhar de casa. E, de novo, eu não estou falando de 2023 pós-pandemia, eu estou falando de 2014, cara. Então, eu descobri isso daí lá atrás, eu falei, cara, quer dizer que dá para eu trabalhar e viajar o mundo ao mesmo tempo? E aí, mas você tem que construir uma empresa para isso. Cara, perdão da palavra, tá? Não sei nem se pode, mas foda-se, eu construo a empresa, mas se eu vou poder trabalhar e viajar ao mesmo tempo, eu vou fazer isso, cara. E foi aí que eu construí, que eu comecei a lançar meus produtos, que eu ensinava. Era mó barato, porque eu ensinava a galera a viajar o mundo e eu viajava o mundo. Então era uma sinergia muito massa, porque eu vendia os cursos, ganhava dinheiro e viajava o mundo e ensinava a galera a viajar o mundo. Eu cheguei a fazer, eu não sei se a galera que está ouvindo a gente é familiarizada com o mercado de lançamentos de produtos digitais, mas tem muito lançamento que você tem 4 vídeos. Cara, eu cheguei a lançar vídeos que eu gravei o CPL1 na África, o CPL2 em Amsterdã, o CPL3 na Tailândia e eu não lembro o outro. E, cara, eu realmente estava lá. Em 10, 15 dias eu percorri tudo isso. Não é que eu gravei de 3, não. Eu estava na raça, sabe? Viajando e trabalhando com isso. Isso daí acabou virando... por um lado, eu tinha o meu produto de lançamento. Por outro lado, eu comecei a trabalhar em outras áreas de turismo. Eu comecei a fazer avaliação de hotel de luxo, cara.
Eu escrevia para uma revista de luxo, cara, você pode ir para o México avaliar um hotel que está lançando não sei onde. Aí os caras davam passagem, davam hotel, e davam... Só que, aí eu vou chegar na resposta do Guilherme. Cara, por que você larga tudo isso e vai viver de dados? Você tá louco? Porque, cara, primeiro, o que você mostra no Instagram não é a vida real que você tá. Você não tá lá curtindo hotel, você tá lá fazendo stories. Então tem esse lado. Você tá produzindo conteúdo, você tá trabalhando. Ah, cara, mas é bom você trabalhar no hotel dos 5 diamantes da Forbes? Porra, claro que é. Claro que é. É muito bom. Só que tem um outro lado, cara. Como o turismo tem muito essa moeda de troca do é muito atrativo todo mundo quer aquilo, os caras te dão tudo. Mas muitas vezes eles não te dão grana, cara. Então, ó, você vai ganhar um voo de classe executiva, um hotel não sei onde, tudo incluso, vai jantar com o ministro do turismo das Bahamas. E é isso. Mas e quanto eu vou ganhar dinheiro? Não, essa é a permuta que a gente tem. E aí, muitas vezes, você tem que parar todo o seu negócio. O seu negócio aqui em paralelo, você tem que fazer para ganhar dinheiro, que no meu caso era lançar produto. E, cara, você tem que passar 10 dias na Bahamas. Ah, que coisa ruim. Cara, não é ruim, mas não deixa de atrapalhar todo o resto que você está fazendo. Porque também é um trabalho. Entendeu? Então, no final das contas, e juntando esse fato de, primeiro, eu praticamente casei e tive uma filha, muito diferente da vida de solteiro que eu tinha. E segundo, a gente teve pandemia, cara, acabou completamente com o meu negócio de viagens. E eu não achei ruim, porque eu já estava muito de saco cheio de ficar aparecendo nas câmeras e tudo mais. E esse também é um atrativo que me trouxe muito para a ciência de dados. Cara, eu posso fazer meu notebook quietinho, fazer minhas fórmulas, minhas equações de boa. Ah, cara, mas você vai ter que apresentar para o CEO da empresa. Cara, eu apresento para o CEO da empresa. A gente do marketing digital, cara, você participa de Mastermind, você conversa com 50 CEOs, cara. Eu vou estar preocupado que eu vou ter que conversar com o CEO para apresentar um dado que eu sei o que significa o dado. De boa. De boa. Respondi, Guilherme? Respondeu, mas a galera aí tá com uma dorzinha no coração ainda, né? A galera fica. Não, mas, cara, nada. O que eu quero é entrar nesse. Como eu falei, eu tô entrando de cabeça, mas eu ainda me considero entrando no mercado de dados. Cara, eu me considero muito mais um especialista em transição de carreira, por tudo que eu já aprendi, do que um especialista em dados. Eu tenho muita base de matemática, de business e tal, mas eu ainda tenho pouca vivência nessa área. Eu acabei o meu bootcamp, eu fui convidado eu fui aluno de destaque, o pessoal me convidou para ser TA, né, que eles chamam, é professor assistente, então já vou entrar para enveredar essa área, e 2023 é o ano que eu quero imergir completamente. Eu saí completamente do marketing digital, vocês estão ouvindo o podcast, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu me preparei profissionalmente para entrar na área de dados, então eu pausei tudo que eu estava fazendo, lá em outubro, parei 2 meses da minha vida para me dedicar mais de 16, 18 horas por dia de estudo, passei aí por 10 semanas de bootcamp, estou fazendo uma preparação não só para entrar na carreira, mas para entrar na carreira bem, para migrar para uma carreira internacional, num médio prazo. Enfim, cara, foi tudo pensado, cara. Minha cabeça de matemático funciona muito assim, sabe? Eu tenho um pensamento muito analítico. Você então, para esse ponto, desculpa te interromper, mas você acha que, tipo, essa preparação é uma coisa importante para uma transição de carreira? Igual você falou, parei 2 meses ali enfiado naquilo, 15 horas por dia, para estar pronto para essa ponte, para essa nova carreira, assim, para essa... Você acha que isso é importante dar esse pause aqui e agora eu vou me preparar para o próximo voo, assim, não sei. Você acha que é importante? Cara, eu acho que tudo depende do momento que você está e do que você pode fazer, sabe, Guilherme? É claro que quem não quer parar 4, 5, 6 meses, fazer um bootcamp numa escola da França para poder se preparar para entrar no mercado. Porra, mas quem pode? São poucas pessoas, né?
Então, claro que é bom, claro que é o ideal, você poder sentar e se dedicar horas e horas por dia, estudar, investir. Mas tem pessoas que não podem, cara. Tem pessoas que não podem. Tem pessoas que o melhor para elas vai ser aprender de graça num canal no YouTube e fazer competição no Kaggle, sabe? Ou comprar um monte de livro e aprender lendo. Várias outras, alguns momentos de transição de carreira que eu fiz, eu não pude me preparar tão bem quanto eu pude para essa. Mas eu acho que para cada um é um momento, cara. Eu acho que é muito de você entender o que você quer e o quanto você está disposto a pagar. Eu não estou disposto a pagar uma eu não estou disposto a pagar uma curva de aprendizado de 2 anos para entrar na área de dados, cara. Eu prefiro parar 6 meses, estudar que nem o cão, cara. Eu tô com uma pilha de livro aqui. Eu li mais de 10 livros no último mês de dados. No último mês. Esse é meu nível de comprometimento. Sabe? Então, cara, tudo depende do preço que você pode pagar. E o preço que você pode pagar, cara, é disposição, é sono, é leitura, é dinheiro. O pessoal fala, não tenho dinheiro. Cara, dinheiro é uma das coisas. Ah, mas é o mais importante. Cara, é uma das coisas. É uma das coisas. Para mim, o mais importante é o interesse. Com o YouTube, com o Coursera, com tanta coisa que tem de graça, cara, o mais importante é o interesse. Agora, no meu caso, na verdade, uma das coisas que eu aprendi, cara, com transição de carreira, conversa com quem é especialista. O que é que eu fiz? Brevemente. Quem me contou sobre dados foi meu professor de francês. Eu estava morando na França, estava fazendo francês, e ele pegou e falou, cara, essa área de dados, já ouviu falar da área de dados? Ah, já ouvi e tal. Ele falou, mas, cara, ouve mais, eu acho que você vai se interessar, viu? Você tá meio de saco cheio. Ouve mais. Eu falei, tá bom, vou ouvir. Ele é um cara que sabe das coisas, eu falei, vou ouvir. Aí, cara, eu entrei de cabeça real, igualzinho eu fiz com marketing digital em 2014. Eu só pesquisei aquilo durante 2 semanas, 3 semanas, e a minha cabeça funciona muito. Cara, eu decidi que eu vou largar tudo que eu estou fazendo e vou entrar para a área de dados. Fim. Assim como eu decidi lá em 2014 que eu ia abandonar 13 anos de carreira para lançar uma coisa que eu nem sabia o que era. Então, na minha cabeça funciona assim, cara, eu decidi, ponto. Eu não penso mais. Isso é uma característica minha. Eu sei que não é normal, eu sei que não é fácil para a maioria das pessoas, mas na minha cabeça funciona exatamente da seguinte forma. Eu não tenho escolha. Como assim eu não tenho escolha? Vejam só. Quando eu saí, em 2014, eu dava aula num colégio francês em São Paulo, um colégio hiper tradicional, um colégio super pica em São Paulo, que pagava muito bem, um dos colégios que pagava mais bem em São Paulo. Só que eu olhava para o lado, a minha colega de cadeira, ela tinha 75 anos. Eu tinha 28. Eu olhei e falei, cara, eu não vou ficar fazendo isso daqui mais o resto da minha vida. E a minha leitura era, eu não tenho escolha. Eu não vou fazer mais isso e pronto. Então falavam, cara, você é louco de largar? Eu falava, não, eu sou louco de ficar. Se eu ficar, eu sou louco. Imagina, eu tô ficando cansado agora, imagina daqui a 30 anos. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Então, a minha cabeça funciona isso, cara. Quando eu vou fazer transição, realmente eu me jogo na coisa. Então, eu acho que eu até me perdi na resposta que eu estava dando. Mas eu acho que foi isso. Eu acho que respondeu bem, respondeu bem. Beleza, obrigado. Não, cara, uma coisa interessante do que você falou é que você escolhe alguma coisa para você e você dá um jeito de que aquilo deve funcionar. Como aquilo vai funcionar, você não sabe. Você vai ter que correr atrás e tentar saber essa informação com o máximo que você pode, né? Então, eu queria até trazer um pouco de como foi também a minha transição, né? Porque eu também sou da área de dados e eu comecei a olhar para a área de dados porque foi algo progressivo, né? Então, eu sempre gostei muito de automação e tecnologia. Eu queria fazer, eu achava que eu ia fazer, eu lembro que eu comecei a me interessar por automação residencial.
Então eu queria fazer as casas automáticas, queria trabalhar com isso, eu queria fazer com que as casas fossem inteligentes. Ela abre, fecha a porta, abre e fecha a janela, acende, apaga a luz. E era esse o meu interesse, né? E indo para esse lado, eu ia vendo também o tamanho do mercado, né? Então hoje o mercado é muito grande, né? Mas na época que eu estava me interessando por isso, o mercado não era tão grande assim, não tinham tantas casas luxuosas assim, né? Investindo nesse tipo de coisa. Agora a tecnologia se popularizou muito, né? E aí eu decidi fazer elétrica, né? Engenharia elétrica. Então a minha formação mesmo da faculdade, ela digo que 70 a 80% matemático, né? Físico, e uns 20% código ali. Então a gente não aprendia Python, a gente não aprendia as linguagens de programação para a ciência de dados, o R, por exemplo, né? A gente aprendia Assembly, a gente aprendia C Sharp, a gente aprendia coisas para a área de máquinas, a área de indústria, a área de geradores, a área de motores. Então a gente aprendia muito mais coisa matemática, né? E eu, ao longo desse processo de conhecimento sobre a área de elétrica, né? Porque eu acho muito importante ter conhecimento físico e conhecimento elétrico, porque hoje as coisas são eletrônicas, hoje as coisas são elétricas, né? A energia, a internet, a luz que a gente usa, ela é energia, né? Energia elétrica. Então eu achava importante aprender sobre isso porque, pô, no mínimo que eu chegar lá, eu vou aprender sobre algo muito importante, que é geração de energia, né? Eu posso até não trabalhar com isso, mas, cara, elétrica envolve tudo, né? Tudo que a gente está usando hoje de tecnologia é energia, é bateria, né? Então, aí, ao longo do processo, eu fui vendo que a parte técnica de máquinas não era algo que eu gostava tanto assim também, né? Não fazia muito sentido, né? A área de máquinas hoje e de geradores, ela é majoritariamente de automação, né? Então o cara que mexe na parte física de projetar o motor, projetar o gerador, eram máquinas que estavam fazendo. Então o controle, você não precisava mais de um operador ir lá tirar a temperatura do motor, fazer as coisas lá. Não, você tem máquinas que fazem isso, mandam para a nuvem, já faz predição. É aí que comecei a olhar para a área de dados, de coleta de dados. Então, que legal, tem um sensor de temperatura no motor que ele consegue medir a temperatura ao longo do tempo do motor, e você consegue ver como que o motor funciona, né? Você tem esse conhecimento físico, e quando o motor ele aumenta a temperatura até certo ponto é porque ele está pronto de dar um defeito. Então você começa a criar previsão e predição para dentro das coisas, dentro da elétrica. Eu falei, caramba, então tipo, você não precisa de um cara para fazer manutenção. É só você economizar dinheiro. Nossa, então aí minha cabeça explodiu nisso. Eu falei, não, eu quero aprender sobre a área de dados, a área de predição, previsão. E aí eu comecei a olhar mais para essa coisa, né? E aí o meu TCC, né, até na área acadêmica, ele foi com IA, né? Então eu fiz um algoritmo que ele conseguia prever padrões na rede elétrica, né? Eu me formei na Covid ainda, então meus 6 últimos meses ali eles foram em home office. Eu tive que apresentar, foi a primeira turma que apresentou o TCC no home office. E foi difícil, né? Foi desafiador, porque a gente não aprende, né? Como eu falei, a gente não aprende programação em Python, dados na engenharia elétrica. Engenharia elétrica você vai aprender, pelo menos nessa época, né? Você pode mudar a grade para ser algo mais atualizado. A gente aprendia sobre máquinas, coisas pesadas, né? Coisas realmente de engenharia ali. Então não tinha ninguém para aprender Python. Então foi tudo na base do YouTube, tudo na base do Udemy. Pagava 20, 30 reais lá no curso, pegava um livro, baixava em PDF e lia, sabe? Porque a versão física é muito cara, né? Alguns livros são muito caros de dados na versão física, né? São livros grandes, enfim. Então, cara, aí eu comecei a me aprofundar nessa área e eu entrei assim de cabeça. Eu vejo que a área de dados, ela tem uma versatilidade muito grande com que você pode trabalhar. Então, da mesma forma que eu falei sobre trabalhar, você procurar uma indústria que mexe com geradores e motores, hoje a minha empresa gira no marketing. Então, tipo, eu uso as mesmas técnicas, a mesma metodologia, as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas para aplicar e resolver um outro problema na área de marketing. Eu posso resolver um problema na área de saúde, posso resolver um problema na área de transporte, na área de logística, na área de movimento. Cara, é uma versatilidade muito grande. Então, como as empresas
empresas elas estão se tornando cada vez mais tecnológicas, você vai precisar cada vez mais de profissionais desses. Que aumentam a eficiência, que entendem sobre custos, que sejam pensantes, seres analíticos e que pensam de fato e não apenas que executam coisas, né? Então é importante a gente estar sempre, né, direcionado com o objetivo e estudar e construir portfólio e se conectar com pessoas que realmente sabem, entender sobre o mercado e ficar por dentro, né? Você viver aquilo que você queira viver, mesmo que você não trabalhe na área, mesmo que você esteja querendo fazer a transição, está pensando, pô, mas eu ainda trabalho, cara, não tem problema, gasta 1-2 horas do seu dia depois do trabalho, né? E entra nessas comunidades, vê como essas pessoas interagem, o que eles fazem, como eles trabalham, né? Então, tem milhares de coisas aqui que você pode fazer para você conseguir, né, não fazer um negócio de cabeça igual o Rafael tá falando, né? Tem pessoas que não tem como, tem gente que consegue, pô, eu quero fazer de cabeça, eu me preparei para esse momento, tem gente que vai se preparar durante 2-3 anos para ficar num hiato ali de 6 meses para alguma coisa, né? Inclusive tem um amigo nosso, né, que é inclusive da Copa, o Fernando, ele se preparou durante 5-6 anos para poder fazer um mochilão na Europa. Então ele ficou 5-6 anos juntando grana, né? Um cara novo, trabalhava entregando cheirinho de carro, entregando coisa de sapato. Cara, ele fazia qualquer coisa que o objetivo dele era esse. Ele não conseguia largar as outras coisas, ele teve que juntar dinheiro. Então você tem essa opção, né, do Rafa aí, que ele conseguiu juntar dinheiro durante um tempo da vida dele e ele se propôs a parar aquele tempo para poder se aprofundar e se dedicar ao 100%, ou você, para fazer isso de uma maneira paralela, né? Você junta dinheiro, você faz ali que nem eu fiz, né? 1-2 horinhas ali por dia, se empenhando. O negócio é constância, né? Então, cara, 1 hora por mês dá 30 horas, pô. Multiplicar isso pelo número de meses, pelo número de anos. Então, jogar no longo prazo mesmo. Você ter essa mentalidade e seguido, né? Não, e o que você mostra, pegando seu exemplo, pegando o meu, é que são histórias completamente diferentes. Né? E pessoas com backgrounds completamente diferentes também podem trazer aí a sua expertise e somar. Porque o que acontece, todo mundo está vendo que a gente está automatizando tudo. O mundo está ficando automático. Só que, cara, alguém tem que escrever as paradas para esses computadores rodarem. E agora o mundo está olhando para o lado e falando, cara, a gente vai precisar dos caras de exatas. Só que o que acontece? Não sendo discriminatório, tá? A área de dados contempla profissionais de outras áreas, mas é notório. Isso é verdade, gente. Olha, tem no Meta, eu sempre repito, desculpa te interromper, Rafa, que é importante falar sobre isso. No Meta existem psicólogos que trabalham com dados. Então são pessoas, por exemplo, que precisam entender sobre cérebro humano, sobre cognição, sobre psiquiatria, sobre a maneira como o ser humano interage com a tela de um celular ou de um computador, para entender como ele vai reagir, para coletar essas informações, colocar em bancos de dados, criar previsões com inteligência artificial. Então, um profissional de dados, ele também pode ser um psicólogo, ele pode ser um nutricionista, ele pode ser um personal trainer. Na Copa, aí um exemplo próximo, a bola coletava dados, né? Os jogadores receberam o quê? Um aplicativo que ele conseguia ver os dados do jogador em campo, quanto que ele correu, os toques que ele fez, a temperatura do corpo dele. Então, em todas as áreas você consegue trabalhar com dados, né? Então, existem profissionais da área de humanas que trabalham com dados, mas você precisa saber de exatas, você precisa, ao nível profundo, né? Em águas profundas, você querendo ou não, você precisa ser analítico. Não tem como, você precisa ser lógico, né? A questão é que você não precisa ser da área de dados para trabalhar com dados. Como você usou, o psicólogo. Cara, o psicólogo ele não precisa entrar para a área de dados, ele pode se valer dos dados que ele tem. Se ele aprender a analisar os dados dele, cara, ele pode descobrir que, por exemplo, ele perde dinheiro indo trabalhar às terças-feiras. Porra, ele pode descansar todas as terças e ele vê que por um motivo ou por outro ele perde dinheiro. Ele pode fazer uma análise de dados e ver que, cara, se ele disparar um e-mail para todos os pacientes de 2022, ele pode aumentar em 22%. Cara, isso é análise de dados. E como eu falei, às vezes você não está digitando uma linha de código e você está analisando dados.
Essa é a real. Quando a gente roda pesquisa em marketing digital, cara, o que você está fazendo? Você está analisando dados. Quando eu fiz meu primeiro lançamento, lá em 2014, de novo, eu tinha feito um congresso, na época estava na moda os congressos online. Eu fiz o primeiro congresso online de viajantes do Brasil. Ó, que honra. E aí chamei uma galera e tal. Aí fiz o primeiro congresso, vendi um ticket a R$ 297, em 12 vezes no boleto, mas isso é outra história. Mas, enfim, vendi um ticket, acabei o meu congresso, aí eu tinha uma lista, tinha uma expertise, né? Só que eu olhei e falei, cara, e agora? Como que eu vou ensinar alguém a viajar, bicho? Eu não sei como que eu vou ensinar alguém a viajar? Aí o que eu fiz? Cara, vou fazer uma análise de dados. Não tem dados. Não existe dado nenhum. Que dados? Está começando o negócio agora? O básico, cara, do marketing digital. Quem é do marketing digital um tempinho já sabe. Pesquisa, cara. Eu mandei para minha base e falei, galera, ó, é o seguinte. Eu já viajei em mais de 30 países, sendo professor. Eu sei que todo mundo fala que professor é duro, professor é isso. Mas, ó, eu dei meu jeito. Aprendi, sou matemático, sou professor. Eu já viajei quase 30 países. E um monte de gente a minha vida inteira vem perguntando como que eu faço isso. E agora eu resolvi ensinar. Só que eu não tenho a menor ideia do que vocês querem aprender, porque eu sempre fiz para mim. Então, eu coloquei aqui algumas alternativas. Vocês querem aprender sobre hospedagem, como viajar o mundo sem falar inglês, como comprar passagem aérea, como... Cara, mais de 80 e poucos por cento das pessoas, passagem aérea é mais barata. Oi? Tem um produtinho aí, hein? Não vou colocar link não, gente. Não vou colocar link não. Não vou colocar link não, juro. Eu parei de vender em 2019. Mas, enfim... E aí eu falei isso pra galera. Falei, gente, o que vocês querem aprender? Cara, uma avalanche, passagem aérea. Falei, legal. Estudei passagem aérea, masterizei passagem aérea. Cerca de 6 meses depois, eu fui primeiro colocado da Hotmart, cara. Nunca tinha vendido um produto na vida. Fiz sozinho. Hoje em dia você não faz mais essas coisas sozinho, não, em 2023. Mas naquela época você fazia, cara. Umas páginas feias, umas paradas... Cara, não tava brilhante e maravilhoso, não. Não tava ruim, tava feio, mas eu fiz. Eu fiz e rolou. E rolou. Porque, cara, se eu tivesse esperado para ficar pronto, para ficar tudo perfeito, não tinha saído, cara. Não tinha saído. E da mesma forma que eu pude parar e fazer minha transição agora, no marketing digital eu não pude, cara. Eu decidi em janeiro de 2014, quando eu fiz 30 anos de idade, que eu falei, eu não vou mais fazer isso, é o último ano que eu vou dar aula. Aconteça o que acontecer, até dezembro eu tenho que ter uma nova profissão. E foi nesse meio tempo que eu descobri o marketing digital, cara. Esse meu produto, meu congresso, eu lancei em meados de outubro desse ano. Meu primeiro lançamento com 4 vídeos eu fiz em dezembro. O congresso eu tinha vendido 1. O CPL eu vendi 28 a R$ 197, meu primeiro lançamento. Eu falei, 28? Beleza, já dá para eu jogar minha profissão pro alto. Comprei a passagem para Tailândia e me joguei. Cara, você faz 28 vezes R$ 197, cara. Quem contou aí não dá R$ 6.000, cara. Então, eu fui muito doido. Mas eu fiz a parada. Sabe? Eu fiz a parada, porque eu falei, eu vou fazer. Lembra do que eu falei? Eu não tenho escolha, cara. Já que eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. Porque se você tem escolha, você fica, porra, mas pelo menos o plano B tá ali. Pelo menos o plano... mas o plano... Cara, você tá com a cabeça no plano B, bicho. Você tá com a cabeça no plano B. Uma coisa que eu acho legal... Uma coisa que eu acho importante, assim, principalmente quando as pessoas estão pensando em transição de carreira, é esse... Tem sempre um momento, assim, que você fala, putz, vai dar. Dá. Igual você falou dessas 28 vendas. Eu acho que se você tivesse feito, sei lá, 15 vendas, você ia ter tido a desculpa que você precisava, que eu achei o que eu quero, já tô saindo fora. Já deu, eu achei. 15 vendas, já era o que eu precisava. Ganhei R$ 10 com isso aqui, é isso aqui que eu precisava. Mas você sabe, é muito legal você falar isso, Guilherme, porque esse insight, cara, eu tive quando vendeu no congresso. Cara, eu comemorei demais essa venda. Por quê? Porque eu falei, cara, a galera compra. É o que eu falei, foi em 12 vezes no boleto, que eu não tinha empresa para emitir. Na época a gente tinha um hotel de cachorro, eu emiti como hotel de cachorro,
Emitia o boleto com o CNPJ do hotel de cachorro. Cara, todo mês. E a menina era uma pessoa super rigorosa. Todo mês ela falava, olá, quero o meu boleto. Cara, durante 12 meses eu emiti esse boleto com alegria, cara. Porque foi aí que eu peguei e falei, cara, isso dá certo. E eu não sei qual o percentual, mas muitas pessoas iam olhar e falaram, cara, eu fiz um puta de um esforço, eu vendi um, e isso nunca vai... É tudo um olhar, cara. É tudo um olhar. É tudo um olhar. O meu olhar foi que, cara, eu acabei de ver que dá certo. Eu consegui fazer dinheiro pela internet. Então, quando eu vou me jogar agora em dados, cara, é claro, sempre vem aquelas, mas será que vai dar certo? E a minha resposta, não é para os outros, é a minha resposta para mim. Eu sempre digo, claro que vai dar certo, cara. Mas não é porque eu sou bom, é porque eu não tenho escolha. Então, tem que dar certo. Isso para mim é muito claro. E tem muito do meu perfil, tá? Eu não fiz exercício mental, não repito todo dia para o espelho, tem que dar certo, tem que dar certo. E nem sou contra isso, eu gosto até desse tipo de técnica. Mas não foi uma coisa. Isso é meu perfil, cara. Então a gente tem que respeitar pessoas que têm um perfil diferente. Mas eu não tenho o perfil de, cara, eu não tenho medo de nada, sou destemido e sei que vai dar certo. Cara, eu tenho medo de um monte de coisa. É claro que tem várias vezes que eu falo, porra, caraca, eu podia ter ficado quieto lá. É normal, mas eu tenho o perfil de me jogar, cara. Eu tenho o perfil de me jogar. Eu brinco que, cara, eu me formei em matemática na USP e eu pulei de paraquedas, cara. Ou seja, eu tô pronto para altas emoções. Tá pronto pra tudo, tá pronto pra tudo. Não, matemática na USP, realmente você deve estar... Cara, uma pergunta que eu queria fazer, que está em uma das coisas que eu anotei aqui, são sobre os desafios, né? Então, família, amigos, trabalho, responsabilidades, filhos. Então, às vezes, quando você está querendo fazer uma transição de carreira, você tem várias dessas variáveis, né? Você tem algumas dessas variáveis, às vezes todas, às vezes algumas, às vezes nenhuma, né? Na verdade. Mas sempre vai ter alguma variável dessa dos desafios, né? Às vezes está tudo dando certo e você quer fazer, mas às vezes você não quer deixar uma família, às vezes você não quer deixar, você tem a responsabilidade de um filho, às vezes você tem alguma coisa, alguma responsabilidade que não te deixa esse desafio. Nessa sua trajetória, você teve algum desafio em relação a isso? Cara, eu acredito que todo mundo tem, na verdade. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem suas histórias, suas buscas. Eu tenho as minhas, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos, eu acabei de largar 2 empreendimentos e acabei de largar um negócio que eu toco há 8 anos, com uma filha de 3 anos. E tô aí, sem mimimi, fazendo o que precisa ser feito. Cara, isso para mim é um baita de um motivador, cara. É um baita de um motivador. Para mim, esse é o meu canhão. Eu não posso dizer que no curso que eu fiz ou nos cursos que eu faço, que eu fui o aluno mais dedicado, porque eu não posso medir a dedicação dos outros. Mas eu posso te dizer que eu fiz muito, muito, muito de estudo, de dedicação, de revisão, Cara, eu fiz muito. Então, cara, a grande verdade é que eu posso não ser o mais rápido, o melhor, mas para alguém me alcançar a longo prazo, vai ser muito difícil, porque eu não paro, cara. Eu não paro de crescer, eu não paro de estudar, eu não paro de me dedicar. Então, eu acho que é muito, cara. Quando você tem a classe média, o salário médio, o resultado médio, é porque a maioria das pessoas para no meio do caminho. Agora, se você quer ir além da média, cara, você vai ter que trabalhar além da média, você vai ter que estudar além da média, você vai ter que fazer hora extra além da média, você vai ter que fazer um monte de coisa além da média. Eu não entrei em matemática porque eu era ótimo em matemática. Minha maior nota da FUVEST foi português, cara. Minha nota do vestibular de matemática foi ruim. Mas eu queria, eu achava super desafiador e eu achava massa. Entrei na USP e apanhei pra caramba, porque meu nível era muito inferior à galera que tinha feito colégio top de linha a vida inteira. Apanhei pra caramba. Quando eu entrei no meu bootcamp de programação, não sabia programar uma linha. Podia ter ficado, tá, mas não gosto. Cara, não gostava, mas eu tinha que aprender, eu não tinha escolha.
sabe? Então, às vezes, essa pegada de, vou por aqui que é o caminho mais fácil, mas, cara, o caminho mais fácil tem muita gente indo. O topo da montanha é sempre mais vazio, cara. Só que você vai ter que subir a montanha inteira. E se você está pensando em fazer uma transição de carreira, talvez você esteja em cima de uma montanha, você vai ter que humildemente descer até o pé da outra, porque você não vai para o alto da outra montanha, não. Eu não estou saindo do marketing digital para ser CEO em dados. Não, cara, talvez eu seja um data scientist júnior em algum lugar, ou pleno, ou... Eu não vou ser o chefe da porra toda. Então, por quê? Porque eu me comprometi a descer a montanha e a subir outra. Sabe? Então, cara, tem escolhas que são difíceis, mas eu acho que muita gente opta pela mais difícil de todas, que é não fazer escolha. O que é não fazer escolha? Você ficar no mesmo lugar. Aqui é seguro. Cara, não é. A vida é instável por si só. Hoje você tá vivo, amanhã você não tá. Sabe? Então, cara, mas a estabilidade, cara, eu não quero. Eu, Rafael Incal, eu não quero estabilidade. Eu quero crescer. Se eu quisesse estabilidade, eu tinha continuado prestando concurso público. Nada contra quem presta concurso público, nada contra quem é CLT, nada contra quem é empreendedor. Eu já fiz um pouco de tudo isso. Mas acho que é decidir o que quer. E, cara, eu gosto muito, complementando essa resposta aí, Caio, do que você perguntou, eu gosto muito de uma frase que diz: se você escolher o caminho fácil, você vai ter uma vida difícil. Se você escolher o caminho difícil, provavelmente você vai ter uma vida mais fácil. Então é o que é, cara. É o que é. Ou você paga o preço agora, ou você paga o preço depois. Mas não quero pagar o preço. Cara, isso tá querendo demais? Com certeza. Mano, cara... Eu acho que você está mutado. Você está mutado aí, Caio. Oi. No meu caso, né, de fazer a transição, assim, não foi bem, assim, eu tava em uma área, né, porque foi uma descoberta constante, né, meu nível de consciência ele não tava alto. Então, sabe quando você acha um negócio, legal isso, aí você acha uma outra coisa, vou atrás dessa outra coisa. Né? Aí você vai descobrindo aos poucos as coisas, né? Você não tá há 4, 5 anos atrás, vai falar, não, eu quero trabalhar com dados na área de mar. Não é assim, cara. Você eu nem imaginava, cara. Entendeu? Você vai descobrindo as coisas, o seu nível de consciência vai subindo e você vai entendendo sobre isso, né? Então, sobre os desafios, né? No meu caso específico, eu vejo, né, eu tenho muito essa visão muito de zoom out, assim, né? Então, para algumas pessoas, sair do país ou sair do estado é algo, meu Deus, eu vou ficar longe da minha família, eu vou morrer, né? Quem vai ser eu, meus amigos e tal. E, cara, eu olho com uma ótica, tipo, de universo, entendeu? Tipo, cara, você tem vários planetas, várias galáxias, a gente tá muito perto um do outro, entendeu? Tá tudo bem, relaxa. Não é porque você tá indo, sei lá, pro Japão que você... Nossa, eu tô do outro lado do mundo. Não, cara, é tranquilo, entendeu? Você tá no mesmo planeta ainda. Então, eu sempre tive essa visão... Muito louco, cara. Eu sempre tive essa visão um pouco exoplanetária, né? Eu sou todo mundo sabe, cara. Eu vou entrar no mercado espacial. Já falei isso. Vou ter uma empresa no mercado espacial. Algum dia eu vou ter isso. Precisa de um investimento muito alto. Mas, cara, essa é pra lá que eu tô indo. Como eu não sei como eu vou chegar lá. Mas eu vou chegar lá. Mas eu sempre tive essa visão mais distante mesmo, né? Então, quando você tem família, quando você tem amigos que você tem que abandoná-los, né, na cidade deles, cara, pode ser que não seja por muito tempo, entendeu? Pode ser que seja por um tempo determinado, depois você pode voltar lá e revisitar todos, né, conversar com todos. Então, você não precisa se desesperar em relação a isso, né, a não ser que você tenha alguma obrigação, né, sei lá,
Por exemplo, há muito tempo da minha vida, eu tinha pessoas doentes na minha casa. Então, tinha a minha avó que morava comigo e minha tia também morava comigo. Então, elas eram pessoas que ficaram doentes, né? Sem a possibilidade de andar, sem a possibilidade de comer sozinho, de tomar banho sozinho. Tinha uma dinâmica muito de cuidar das pessoas ali. Então, naquele momento específico, eu não conseguiria ir para África estudar ou para Europa, porque você tem que dar suporte para uma coisa que você precisa estar ali. E tá tudo bem, tem horas na sua vida que você vai ter que dar prioridade para as coisas que realmente importam na sua vida, né? Então, nesse caso específico, ou se você tem um filho, por exemplo, você precisa ficar com esse filho, você não tem disposição, você não tem como, você é uma mãe, né? Você não consegue viajar para outro lugar porque você tem que cuidar de diversas outras coisas com o filho. Tudo bem, não tem problema, mas isso não vai ficar para sempre, isso vai passar. E nada te impede nesse tempo de que você não consegue sair, nada te impede de continuar estudando, de continuar entendendo, de ficar por dentro do mercado. Isso não é desculpa para você jogar tudo pro alto e falar, não, quando isso acabar eu vou lá e procuro. Não, porque quando você chegar lá, pode ser que essa coisa esteja muito distante e você nem começou ainda. Você vai estar 3 anos atrás de quem começou, onde você deveria começar. Então é muito importante você começar o quanto antes, mesmo que você não trabalhe fora, mesmo que você tenha esses desafios, mas é bom ter sempre aquele negócio que eu falei, de ter constância e rotina. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30, 1 hora, o quanto que você consegue dispor por dia, de você realmente colocar uma meta. Cara, vou estudar, vou ficar só fazendo isso, vou largar o meu celular, vou desligar tudo e vou ficar só esse tempo aqui, fazendo só isso agora. Então, isso já é um preparo, né? Você não precisa necessariamente estar com a experiência. Aí quando as coisas melhorarem, em termos de saúde, ou o seu filho crescer e tiver menos dependente de você, aí você pode arriscar alguma coisa, você pode, né, estar em outras situações melhores para que isso aconteça. Então, nada é permanente, né? Então tudo é volátil e tudo vai mudar e as coisas vão se atualizando e quando chegar a hora certa você vai fazer, né? Você só não pode parar, você tem que continuar fazendo que uma hora essa coisa chega, né? Isso é. Eu concordo com você. Cada pessoa tem que respeitar a sua história, respeitar seu momento. Não existe mimimi, cada um tem sua história, cara. Às vezes o valor que tem um filho, a distância da família, para cada um tem um valor. Né? Eu morei em muitos lugares ao redor do mundo. Eu sempre dizia que eu estava a um voo de distância, cara. Eu já fiz até uma brincadeira de aparecer de surpresa, de lançar um vídeo na China hoje e amanhã levar café da manhã para minha mãe na cama em São Paulo, sabe? Atrasei o vídeo, enfim. Mas o que me dói no coração, cara, é quando as pessoas deixam ir por falta de coragem. Porque, cara, você só tem uma vida, bicho. Dá para você viver uma vida sensacional. Teve uma história que eu ouvi de um amigo que ficou tão marcada em mim, cara, mas eu acho que representa muito, que ele disse o seguinte, um cara que inclusive me inspirou a viajar o mundo todo. Ele falou, cara, quando eu larguei tudo aqui no Rio de Janeiro, uns 15 anos atrás, teve um cara que me falou que eu era louco de não ir. E hoje, passado esse tempo todo, eu já conheci sei lá quantos países, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz o outro. E eu voltei, cara, encontrei esse cara na mesma cadeira, bicho. Na mesma cadeira. Porque, cara, talvez esse cara, para mim, ele simboliza o cara que tem medo de mudar. E quanta gente, simbolicamente ou não, nesse caso foi real, mas quantas pessoas passam a vida inteira na mesma cadeira, cara? Eu não admito isso para mim. Se a cadeira ficou desconfortável, eu vou trocar de cadeira, cara. Aconteça o que acontecer. Nem que eu tenha que sentar no chão, mas nessa cadeira eu não fico, cara. Por quê? Porque eu não tenho escolha, saca? Ficar nessa cadeira não é uma escolha. Então eu vou ter que sair, vou ter que procurar outro lugar para sentar. Para mim é muito isso. Eu só ia complementar a questão, porque às vezes quando a gente quando a gente fala muito de transição de carreira e tudo mais, às vezes as pessoas atrelam muito também a uma mudança drástica, assim, né, de uma hora para outra. Então, tipo, hoje eu vou no meu serviço, vou pedir a conta e amanhã eu já vou começar outra coisa, assim. E às vezes, cara,
é um processo que pode ser muito mais tranquilo para você. O seu trabalho atual, ele pode servir como um resguardo ali para você ir colocando o seu pé na água em vários lugarzinhos, sem ter um peso, às vezes, nas suas costas, às vezes você pediu uma demissão. Sei lá, você não tem 3 meses de dinheiro para se manter. Se a primeira coisa que você testar der errado, você já vai ficar desesperado. Às vezes você vai voltar, você não vai voltar para onde você estava, você vai voltar mais lá atrás, ainda porque você tomou uma decisão, às vezes, precipitada. Então, eu acho que vai um pouco também de cada pessoa. Se a pessoa não tem esse perfil muito de dar a cara, vai botando o pezinho. Aproveita uma semana das férias, faz uma loucurazinha, volta depois pra rotina, vai vendo se é isso mesmo, vai tranquilo. Cara, às vezes você nem quer sair do seu trabalho, você viu um vídeo maneiro lá de ciência de dados, você fala, cara, isso daqui dá para aplicar no meu escritório, vai lá falar com o seu chefe, cara, eu faço de graça, descobri uma parada aqui que eu acho que faz sentido. Estou descobrindo uma coisa de ciência de dados, eu posso implementar aqui, cara, eu quero implementar uma coisa ou outra, vamos testar aí, 60 dias eu implemento umas paradas, você vê se você gosta, depois a gente conversa. Cara, de repente você está implementando, você está treinando dentro do seu próprio trabalho, cara. Você está ganhando para aprender. Então, existem milhares de formas de transição. Uma coisa que eu acho que vale muito, cara, que vale muito, que eu não vejo ninguém de transição de carreira falando, para mim é o seguinte, não importa onde você esteja, em que lugar, em que cargo que você esteja, se preocupe em entregar um excelente trabalho, cara. Por quê? Porque se você for transitar de área, primeiro que todo mundo que já trabalhou com você em algum momento sabe que você trabalha muito bem. Sabe-se lá o que aconteceu com as trocentas pessoas que você trabalhou até hoje. Às vezes tem um que foi para a mesma área que você fala, você, cara, eu quero. Puxa, sabe? E, cara, seja referência. Eu acho que se acostumar a entregar um excelente trabalho, se você tiver essa cultura, você leva isso para tudo que é lugar, cara. E vai ser cada vez mais fácil, porque cada vez você conhece mais gente. É o que eu falei, eu tô indo, acho que para minha quinta, sei lá, qual transição de carreira que eu tô indo. Mas, cara, é claro que eu sou muito mais maduro, felizmente, como eu falei, eu tive uma condição que eu nunca tive antes de fazer uma reserva financeira para me preparar para isso. Mas, cara, a quantidade de pessoas que eu conheço que me dão suporte para isso, cara, é muito mais fácil fazer isso agora. É muito mais fácil. Mas por quê? Porque, cara, eu pavimentei toda a minha jornada profissional fazendo um excelente trabalho. Como eu disse, claro que fiz merda, todo mundo faz merda, mas intencionalmente eu sempre tive a intenção de dar o meu melhor em tudo que eu fiz. E sempre adorei o que eu fiz. Quando eu dava aula de matemática voluntária, cara, eu adorava fazer aquilo. Agora que eu estou na ciência de dados, eu adoro ciência de dados, adorava fazer lançamento, adorava viajar e trabalhar com isso. E quando eu parei de adorar, cara, fui fazer outra coisa. A gente pode ter um monte de paixão, cara. Né? A vida profissional não precisa ser monogâmica, não. Alguns acham que é a vida pessoal. Isso daí também não importa, é uma opinião individual. Não é a minha, mas não tem problema. Como, cara, não existe certo e errado. Eu acho que isso não existe certo e errado para transição, não existe certo e errado para... Qual que é o tempo de transição? Sei lá, cara. Depende de você, do seu background, da sua sorte. Às vezes você é um cara que tá tudo errado, mas você conhece a pessoa certa e você entrou lá numa empresa. E aí alguém te viu nessa empresa, cara, ele tá na empresa boa, vou contratar esse cara. Você subiu de cargo ganhando um salário melhor. E daqui a 6 meses, 1 ano, você subiu 3 vezes de cargo em 3 empresas diferentes, tá ganhando um puta de um salário, não sabe merda nenhuma na área, e isso acontece, cara. Isso acontece, só que o que acontece? Isso daí não dá longo prazo, tá? Isso na área de dados acontece muito, galera. O cara pipoca em 3, 4, 5 empregos aí, faz um alpinismo de salário, chega sem capacitação com salário alto. Só que o que acontece? Isso não dá longo prazo. Isso não é fazer um excelente trabalho. Sim, é insustentável. Isso é insustentável por si só. Porque, beleza, você pode até ter sorte, você subiu ali num determinado cargo, você está ganhando uma grana ali, mas conforme as coisas vão rodando, eles vão vendo que o dinheiro que eles te pagam não é o mesmo que você retorna.
de valor para a Castelo de empresa. cartas, né? E Castelo de aí cartas você, a não, longo beleza, prazo, acaba cara. a conta não fecha. Não, beleza, eu tô pagando tanto para esse cara e ele não tá me retornando o quanto que ele deveria retornar. É insustentável. Para ele, para eu estar pagando X para a pessoa, no mínimo ele tem que se pagar. No mínimo, dependendo da situação da sua empresa, né? Às vezes você está uma startup, por exemplo, né? Você não pode ter muita margem para os sócios no início. Então, o cara ele tem que pelo menos se pagar pelo tanto que ele está recebendo de dinheiro ali. Se ele não se paga, cara, faz mais sentido você colocar o dinheiro em quem vai se pagar, né? Então é insustentável, pode acontecer essas coisas. Inclusive, a sorte ela bate na porta de quem está no jogo. Então, se você está tentando, se você está no jogo, se você está disposto, se você faz um trabalho bem feito, se você é consistente, se você faz isso que o Rafael disse, né, de você ter a direção e, cara, de você não desistir, não ficar fazendo mimimi, cara, vai e faz, entendeu? Isso a longo prazo, uma hora ou outra a sorte vai bater na sua porta, né? E aí, beleza, você pode aproveitar a sorte ali, mas se você não tivesse bem preparado, a sorte bate e volta. Acontece alguma coisa legal e aí, tipo, cara, você não aproveitou, você não viu, É né? o efeito ganhador da Mega Sena, né? O cara ganhou 80 milhões em 5 anos, tá pobre, cara. Ou o pessoal do Big Brother que ganha e fica pobre, enfim, o cara ele subiu em um certo degrau que ele não tá naquele nível e, cara, pode ter certeza que a cultura do lugar, todo lugar tem uma cultura, seja uma empresa, uma casa, até um bordel, um shopping, todo lugar tem uma cultura diferente, né? De você agir de uma determinada forma. Se você não age de acordo com aquela cultura, cara, você é expulso daquele local. É natural do ser humano, né? Do social humano isso. Então, cara, a gente foi um papo muito muito interessante assim. Eu consegui tirar vários insights em relação a várias coisas. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para a galera que ouviu, né? Que vai ouvir esse episódio. Para que tenha coragem mesmo de fazer uma transição de fato de carreira, né? Para onde que você tem que ir, o que você tem que fazer. Foi um episódio um pouco mais de direção mesmo, né? Porque, cara, conteúdo, você tem muito conteúdo na internet. Você pode procurar o que você quiser dentro da internet que você vai ter alguém ensinando algo sobre alguma ferramenta que já existe. Ferramenta é commodity, gente. Você consegue achar em qualquer lugar. Mas experiências reais, experiências das pessoas que foram, as dificuldades, como eles fizeram isso é raro, né? Isso é algo que é o exemplo que você pode seguir, né? É um caminho, às vezes um insight que você escuta aqui, você executa na sua vida e isso pode mudar a sua vida. Tem várias pessoas, né, no mundo que me influenciaram por algo que eles disseram e nem foi algo técnico. Nem foi algo de tipo, ah não, você tem que aprender isso. Ah não, aprenda Python. Ah não, aprenda R. Aprenda não sei o que. Então, não é assim, né? Às vezes você, com a mentalidade correta, você faz o seu próprio caminho, sem que precise ficar copiando e ficar, ah não, o que tal cara tá fazendo, o que ele tá procurando, né? Então, você ganha essa mentalidade, você ganha arsenal para os desafios, né? Então, Rafa, você tem algumas últimas palavras aí para o pessoal? Algo que você queira, alguma dica prática, alguma recomendação de livro ou recomendação de sites para estudo, alguma coisa que você queira falar para essa galera que está a fim de fazer transição de carreira e não tem coragem ou ainda está se preparando ou enfim, tá nesse processo aí, né? Bom, galera, o que eu diria, como eu falei, eu sou muito do me jogar, né? Eu sei que muitas pessoas não são, mas eu acho que em algum momento você precisa ter coragem, sabe? Alguns vão ter mais, então se prepara um pouco mais, alguns vão ter menos, né? E não tem muito jeito. Eu acho que a lição que eu trago para mim é que você não se acomode onde você está infeliz, porque isso vai te cobrar caro no longo prazo. Seja com uma depressão, com uma frustração, com seja lá o que for. Eu sempre preferi pagar o preço do caminho que eu escolhi.
do que pagar o preço de não escolher o caminho. Sabe, essa onda de... Ficou bonito isso aí? Ficou bonito? Pô, isso aí vai dar um corte, depois a gente manda pra você. Isso aí vai dar um corte, com Isso, certeza. isso do... Cara, essa onda do deixa a vida me levar, cara, pra mim não rola. É bonitinho na música e tudo mais, mas eu procuro o máximo tomar as rédeas da minha vida. É claro que eu não tenho controle sobre tudo, ninguém tem, mas eu tento com unhas e dentes puxar minha vida para o estilo de vida que eu quero. Hoje o estilo de vida que eu quero é qual? Cara, trabalhar de casa para que eu veja minha filha crescer, trabalhar exclusivamente com dados e, num longo prazo, poder fazer isso, voltar a fazer isso viajando o mundo, agora na área de dados. Eu já fiz em algumas outras áreas, agora eu estou me reestabelecendo, como eu falei, desci humildemente minha montanha e vou começar a subir outra. Tá? Por quê? Porque, cara, a vista de lá era legal, mas eu queria ver outras vistas, queria outras montanhas. Então, eu acho que, cara, tudo bem se você quer subir outras montanhas. E também tudo bem se você quer ficar fazendo exatamente o que você faz hoje. Mas se você está assistindo esse papo até agora, provavelmente você não quer ficar fazendo a mesma coisa. Então, não tem jeito, cara. Eu posso dar o conselho que for, falar a frase bonita que for. Quem vai ter que se jogar é você. Se cerque das melhores ferramentas, das melhores pessoas, que você tem dos melhores conteúdos, mas em determinado momento você vai ter que pegar e vai falar, tá, vou me jogar. E isso daí é com você. Top, top, top. Só nessa última frase, acho que deu uns 3 cortes, que depois a gente vai, o editor manda, a gente manda para você. Fica top, fica top. Hoje queria agradecer muito, que essa conversa foi sensacional, achei muito boa, achei muito boa. Já vai marcar mais umas 3 aí que eu quero ver. Quero ainda conhecer essa história do hotel para cachorro. Parte 2, parte 3, tipo, história do hotel para cachorro. Também queria saber dessa história que não deu tempo de ouvir hoje. E, pô, você tem para agradecer ao Rafael e também já aproveitar aí, ó, que a gente tem uma audiência qualificada, né? A galera da Amazon, Google, Meta, sempre ouvindo a gente aí, aproveitando que o Rafael tá aí, ó, novo no mercado. Se você tem bala na agulha, tô no game. Quem quiser contratar uma consultoria, uma mentoria com o cara aí, ó, Rafael, como que o cara te acha? No LinkedIn, Instagram, como que o cara pode fazer uma proposta de uma consultoria? LinkedIn, a galera de dados tem muito o GitHub. Meu nome é muito fácil de achar. Meu nome é Rafael Incal. Normal quem chama de Incão, todo mundo chama de Incão, tá? Então, é de boa. A cara do Caio, não, cara, eu tô mais acostumado com Incão. É porque não tem, né? Incão, cara. É porque não tem acento. Toda palavra da língua portuguesa, pelo menos que eu conheço, mas toda palavra da língua portuguesa, pelo menos que eu conheço, que termina com A e O, leva o tio. Então é normal. Então países de língua espanhola sempre pronunciam certo. Mas enfim, não tem problema, tá? Mas o meu nome se digitando aí, a Rafael Incal, você vai me achar. Acho que o LinkedIn é o melhor formato, mas acaba me achando em todas as redes aí, GitHub, LinkedIn e tudo mais. E galera, todo mundo é bem-vindo. Quem quiser, manda mensagem, vamos bater um papo, diz que ouviu aqui o podcast, eu vou adorar saber, eu gosto muito de bater papo, sou bem aberto aí, no que eu puder ajudar, dar dica e tudo mais, eu tô bem disposto, sou bem disponível aí. E aproveito aí, Caio, Guilherme, para agradecer, cara, eu também, do lado de cá, adorei o papo, foi muito legal, cara, já tinha adorado a iniciativa, adorei o papo, vocês estão de parabéns, Obrigado, viu, Rafa? Tamo junto. Top. E, cara, com certeza a gente vai chamar o Rafa mais vezes aqui pra documentar a jornada mesmo, entendeu? O cara tá escalando agora a montanha, daqui a 1 ano, 2 aninhos, a gente vê onde é que ele vai estar, entendeu? Ele já vai ter mudado de carreira de novo. Cansei de dados, já... Normalmente eu te diria que pelo menos uns 5 anos, cara. Esse é o meu histórico aí. Então ainda tem tempo. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado do episódio. Se você quer saber mais, né, sobre mais episódios, sobre o nosso trabalho na Copa, desde da parte de lançamentos, na parte de
assessoria de dados e de eventos de metaverso. Vai estar aqui na descrição os links para você acessar a nossa equipe comercial. Também vai estar a rede social da Copa e a minha rede social, caso você queira trocar ideia, caso você queira sugestões, críticas, enfim, se você quiser entrar em contato aí com a gente, estamos à disposição, beleza? Então é isso. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, galera. Obrigado.